Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay. Muito boa noite, seja bem-vindo a este especial Informação. Hoje vamos falar, como não podia deixar de ser, deste mal a que chamamos de coronavírus. Temos connosco Isabel Costa, habitual e comentadora residente, o nosso colega Ricky Durães também, e sabem todos que há menos de 2 semanas as nossas vidas eram bem diferentes daquilo que são hoje. Podíamos beijar, abraçar, cumprimentar. Hoje isso é mais difícil. E tudo por causa do coronavírus. Quem vive nas nossas comunidades sabe que há restaurantes fechados, menos pastelarias, menos negócios, menos trabalho, mais medo. O medo que nos faz lembrar o pós-11 de setembro, ainda que em circunstâncias completamente diferentes. Isabel Costa, esse medo é visível também no Hospital de Santo Barrabás, obviamente. Absolutamente. Unicamente a diferença é que os profissionais não transbordam isso às pessoas. É só falar de meetings, reuniões que se fala, mas isso é de facto uma grande catástrofe. E é muito importante que nós vamos prestar atenção. Pega na televisão, ou em espanhol, ou em inglês, sabem falar inglês, e façam o que os mandam fazer. Porque isto não é nada para brincar. E isto não está aqui para uma semana, nem 2, nem 3, nem 6 meses, eu penso que nem um ano. A Ricky Durães tem acompanhado, tal como nós, a evolução de todos estes acontecimentos, mas ele tem reunido factos e dados muito importantes relacionados com este vírus. Como disse Isabel Costa, uma questão caótica. Olá, boa noite, Luís e Isabel. Sim, é uma situação caótica, preocupante. Estamos a falar de um crescimento enorme do número de casos que estão a ser detectados um pouco por todo o mundo, com exceção da China, neste momento em que há mais casos, mas está estagnado, mas é uma problemática que toca a todos. Na Europa, nos Estados Unidos, no nosso Estado, na nossa cidade. Exatamente. Nós temos também a colaboração do Carlos Ferreira, que hoje esteve na rua e que escutou a opinião de algumas pessoas que também sentem, tal como nós, a tal diferença de vida. De modo a conter a propagação do coronavírus, os residentes da região Tri-State acataram as ordens federais, estaduais e municipais, e a verdade é que há uma alteração visível no comportamento dos residentes da região de Newark. Os restaurantes estão vazios, mas será que os proprietários de negócios sentem esse impacto? Isto afetou um bocadinho em questões de restaurante e em questões do bar e o catering outside. Agora, tudo que é da parte do restaurante, da parte da churrascaria, do take-out, delivery, leitões, continuamos abertos das 10h30 da manhã às 10 da noite. Tudo que seja comida para fora, nada de comida cá dentro, estamos completamente fechados, mas para fora, comida para fora, leitão para fora, tudo para fora, estamos normalmente a trabalhar com a cozinha igual. A senhora sente alguma coisa diferente? Nada. Nada. A diferença que eu noto é que as pessoas querem sentar na mesa e sentar aqui um pouco mais tranquilos, mas não tem chances, tem que ir embora. É o que a gente vê, a diferença é essa. Tá tudo parado, as academias estão paradas e aí a gente fica sem um trabalho, entendeu? A gente só vai aos mercados para comprar o essencial, que tá meio escasso também, mas é o que a gente vem enfrentando aí. O que será alterado na vida das pessoas? Nós tomamos as mesmas precauções que sempre tomamos, a lavar mais as mãos, ter cuidado com o tossir e tudo mais, mas
não há muita coisa que se pode fazer, porque uma pessoa doente só, que não tenha cuidado, infecta os outros. Ah, eu só parei de trabalhar, não tô indo mais. Por enquanto eu vou parar, porque eu pego o trem todo dia, então eu não tô indo mais pegar o trem para não correr nenhum perigo. No trabalho já tem 2 caras com coronavírus, então parou todo mundo lá parou. Entre os mais, os menos cautelosos que sentiram o impacto direto desta pandemia, a verdade é que a vida, conforme a conhecíamos, está diferente. Agora resta saber até quando. A pergunta que se coloca em relação às nossas comunidades e, sobretudo, a New Jersey, já há casos em New Jersey, não é? Claro. São 11, não é, Ricky? Creio eu. Em Newark, São 11 casos. 11 casos. Claro, como disse Razbaraka, esse número vai aumentar. Correto. Nós fizemos um bocadinho de estatísticas, mas eu sei que a Isabel tem dados para nós sobre o hospital. Ou o nosso hospital não se pode visitar os doentes. Sim. Nem os familiares, nem ninguém pode visitar os doentes. Tem algum caso no hospital? Que eu sabia até ontem havia um. Correto, portanto é uma situação real. Mas no mundo ainda essa realidade é mais vincada, assustadora mesmo. Assustadora mesmo quando comparamos os números de ontem para hoje. Só, portanto, eu pedi agora à nossa edição que colocasse alguns dados estatísticos que nós reunimos. Há neste momento em todo o mundo, e isto às 3 da tarde de hoje, cerca de 196 mil casos. O ano passado, ontem eram 170 mil. Portanto, estamos a falar em 25 mil casos. Em 24 horas? Em 24 horas. Estão contabilizadas 7.800 mortes. Ontem eram 6.500. A China continua a ser o país com mais pacientes, com mais casos. Depois a Itália. De ontem para hoje foram registrados 6.000 casos mais em Itália. Num dia para o outro. Num dia para o outro. Temos o Irão, que registrou 13.000 casos de ontem para hoje. Hoje tem 16.000, ontem eram 13.000. E nos Estados Unidos, dos 3.800 ontem, às 3 da tarde de hoje eram 5.704. Galopante. Em Portugal temos 448 casos, uma morte registada. Nos Estados Unidos, o maior aumento, o que é de veras preocupante, aconteceu em Nova Iorque. De 746 casos, temos 1.700 contabilizados hoje. E já há muitas vítimas mortais também. Muitas vítimas mortais. Em Nova Iorque. Ora, então vamos ver esses quadros. Nós temos então esses quadros prontinhos para lhe mostrar, para ter uma ideia mais definida daquilo que o Ricky acabou de dizer. Cá estão os países, o número de casos, o número de vítimas. Estão aqui pelos 5 continentes, portanto é fácil de ver, e pelos países com mais e com menos casos e menos vítimas. O próximo quadro diz respeito aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, portanto, em New Jersey, lá estão os 267 casos. Correto, temos os 267 casos e eu pedia já, portanto, para passar para o terceiro gráfico que nós temos, que nos dá uma distribuição por condados. Portanto, nós temos em Bergen County 84 casos, onde foram registradas 2 mortes, Essex County 32 casos, 11 deles em Newark, em Hudson County, que inclui cidades como Kearney e Harrison, temos 24 casos, Monmouth County com 22 casos, uma morte em Friol, e aqui quero referir a importância de seguir as regras. A senhora que faleceu de 55 anos, estão 5 pessoas da família internadas em estado grave. Portanto, em perigo de vida, o que é fundamental. O quarantine, portanto a quarentena, é fundamental o isolamento para evitar situações como esta. Isabel, já aqui falámos muitas vezes, ainda sem pensar nesta patologia, da questão de lavar mãos. É um dos conselhos da Organização Mundial de Saúde. Absolutamente. E as linhas estão abertas, portanto, a partir de agora, se quiser dar a sua opinião, 973-589-3890. Eu há 3 anos assisti a uma reunião dada pelo meu ex-patrão, que é um senhor que é médico. E o tópico dele era lavar as mãos, lavarem as mãos. Por favor, lavem as mãos. E no fim dessa conferência ele disse,
Quem não quiser lavar as mãos não tem outra alternativa, mas vai morrer. É que a maior parte das bactérias e dos vírus apanham-se exatamente nas nossas mãos. E as pessoas podem fazer E isso. não é só nas mãos, é importante referir que as mãos, quando são levadas à boca, ao nariz ou aos olhos, levam os tais peixinhos. E tocar nas crianças, beijar crianças. Quando os meus filhos eram pequeninos, eu tinha umas revistas de medicina que trazia os micróbios num coelhinho, num ratinho, e eu recortava isso e punha na sanita, e punha aqui. Então, os filhos dele, o pai contou-lhes isso, e os rapazes agora dizem, bom, de onde é que estão os bichinhos que mostram, que mostram os casos contagiosos? Qualquer pessoa pode ir, agora não sei se pode, arranjar um creme, e o senhor passa as mãos e vê os micróbios que tem, lava as mãos, volta a passar ali, mesmo depois de lavadas, o senhor ainda tem micróbios. Claro. Não é só lavar, é o esfregar é que mata. Os tais 20 segundos com água e sabão, que é recomendado. Isto é que mata. Agora já que isso está tão alertado, eu recomendo que as pessoas, quando lavem a louça, ponham na esponja de lavar a louça, só uma esponja, sabão e um bocadinho de lexívia. E passem a louça toda com aquilo, não precisa gastar muito, desde que toca a lexívia mata logo. E depois lavam aquilo tudo com água quente. Passar as mãos das portas que as pessoas entram. As maçanetas. As maçanetas da porta. Os corrimãos. Os corrimãos, tudo isso, com um bocadinho de água e lexívia dentro da casa, claro que não pode ir fazer para a rua. Eu até recomendo casas de muito tráfico ter qualquer resíduo que não seja muito alto com água e lexívia. Temos aqui um exemplo. Isto é um guardanapozinho. Que pode usar na algebeira e cada vez que abrir uma maçaneta usa isto, carregar no botão do elevador, pode usar isto também. É tão simples. É muito simples, mas é uma questão de disciplina. Mas se tiver umas luvas vai ser melhor ainda. A Rica Durães, ficaste tão ofuscado como eu, ou como todos nós em New York hoje, quando nos decidimos ir tomar o nosso café e beber e comer a nossa torrada, e só o podemos fazer trazendo do balcão dos cafés e pastelarias esses produtos. Essa lei hoje chocou-nos um pouco. Tu que tens acompanhado o Meyer Rasbaraca e sabes o que é que ele tem dito sobre este assunto, como é que tu viste aquilo que vimos hoje de manhã e aquilo que disse Rasbaraca nos últimos dias? É uma realidade nua e crua. Portanto, Rasbaraca sabe o que é que está a falar. Eu, em conversa privada com ele no passado domingo, ele disse-me que esperava os casos que subissem cerca de 100% dia a dia, até ao final da semana. Portanto, hoje ele afirmou que o recolher obrigatório está aí e que amanhã às 5 da tarde vão tomar essa decisão, com exceção de supermercados, bombas de gasolina e farmácias, o que é fundamental. Portanto, recolher obrigatório, portanto já não é uma sugestão, é uma obrigação. É uma obrigação e ele, portanto, amanhã às 5 da tarde essa comunicação vai ser feita e eu penso que isso diz bem da gravidade do problema que nós estamos a enfrentar. Hoje, percorrer as ruas de Newark, todos nós que todos os dias estamos aqui e ver com desplante a triste realidade. Ruas nuas, ruas vazias. Nuas, estabelecimentos vazios. Muitas lojas fechadas. Muitas lojas fechadas. Muita gente desempregada, que vai ser um impacto económico tremendo nesta cidade. E muita preocupação. Em cada residente, em cada rosto, eu notei isso. As pessoas estão realmente preocupadas e é fundamental seguirem as normas estipuladas. Claro. O Mayor Rasbaraca, no Town Hall, hoje referiu também, portanto, para evitarem 10 pessoas no mesmo sítio. Isto foi há poucos minutos. Há poucos minutos. Outra das normas, as casas de lar de terceira idade não têm visitas, portanto, está implementado. E muito importante, ele referiu, se é indocumentado, não se preocupe e procure assistência médica. Eu penso que isto foi fundamental na comunidade que nós temos. Muitas pessoas que nos estão a ouvir possivelmente não têm uma situação regularizada. Se têm sintomas, contactem o número de telefone da cidade. Há portanto, um pré-questionário que é feito. E se têm que ir, portanto, a um médico, a um hospital, não tenham medo, porque o ICE não está aí.
é muito mais importante a vida humana e nós temos que ter cuidado e tratar dela. O Meyer Hasebrack acabou também de dizer há poucos minutos que o Departamento do Transit Authority está inativo, o Parking Authority, nos próximos dias, portanto não há multas na Ferry Street e noutras artérias. Até o dia 31 de março. Essas datas, exatamente, até 31 de março, e também há uma situação, o problema da limpeza das ruas continua a funcionar. Correto. Primeiro pensou-se que não iria trabalhar, mas ele clarificou a situação e é fundamental que isso aconteça para não haver uma acumulação de resíduos que podem ser tóxicos. E há uma coisa que ele disse há pouco, ele quer toda a gente em casa. Isto significa, Isabel, desmobilizar as pessoas para conter o surto. Absolutamente. Vamos a Linden primeiro. Muito boa noite, como está? Sim, Olá, boa noite. Olha, eu era para saber uma coisa. Eu tenho eczema nas mãos. Uhum. Mas dizem que, pronto, tem que se lavar as mãos, basta as dedos. Eu entendo isso. Mas isso está-me a prejudicar a pele. O que é que eu devo fazer? Isabel. Se a senhora de facto tem esse problema, a senhora tem que ir a um médico e ele tem que receitar algo que controle isso. Geralmente são um creme, não é? É um creme, às vezes é medicação, às vezes é um líquido, depende do tipo de da extensão de eczema. Agora, se a senhora lavar as mãos e não puser nada, cada vez irrita mais. A pele fica mais como as escamas do peixe. Portanto, é o que acontece à senhora, procure o não conselho médico já para evitar qualquer problema. A senhora tem que ir a um médico bom de doenças de pele. Porque se ele não for bom, a senhora tem que ir a mais 4 ou 5. Muito obrigado, minha senhora. Ricky, vamos continuar. Eles dizem mais 15 dias, mais 3 semanas, mais 4 semanas. Não vai ser assim. Não vai ser assim. E foi interessante. Eu hoje fui à rua e comecei a falar com diferentes pessoas na sociedade de Newark e todos eles têm consciência que a situação não vai ser resolvida no mês. Antes do verão. Antes do verão. Falei com proprietários de estabelecimentos do ramo hoteleiro, falei com pessoas na cidade de Newark e a realidade é esta. Os casos estão a aparecer de dia para dia, atingem ou são mais visíveis, portanto, naquele segmento da população com mais de 60, 65 anos, mas qualquer pessoa pode ter e pode só vir a notar-se em 3, 4 meses, o que se torna verdadeiramente preocupante. Por outro lado, também, só cerca de 5% das pessoas, ou dos casos, é que podem ser mortais. Portanto, isto é um vírus, é como uma gripe, vai e bem, portanto, é fundamental seguir as normas, isolar-se se é preciso, mas mais importante, é fundamental não se expor, não andar cá fora, evitar o contacto, evitar as grandes... Aliás, hoje os departamentos médico-sanitários deram uma indicação muito importante às pessoas com problemas crónicos que se mantenham em casa, mas muita atenção. Escritórios que estão a trabalhar com 5, 6, 7, 8 pessoas, é importante, se uma delas sentir sintomas de constipação, ou de tosse, ou de espirro, ou de dor no peito, ou de impressão anormal, deve imediatamente consultar um médico para que esse escritório seja circuncidado, neste caso, para que sejam as autoridades, a partir daí, a utilizar a tal quarentena para evitar qualquer problema. Portanto, quando sentir que um colega seu tem um problema desses, ele deve avisar os restantes colegas para circunscrever a questão do surto. Vamos a Massachusetts. Muito boa noite, faz favor. Eu podia falar com a Sra. Isabel? Sim, faz favor. Diga. Diga, faz favor. Sra. Isabel, eu estou a chamar de Massachusetts. Sim. Eu sou uma pessoa que tem a immune system muito baixo. A senhora acha que é perigoso eu andar na rua? Absolutamente. A senhora tem que se meter em casa. E a senhora tem que comprar algo para tomar, para conseguir... Há umas coisas naturais que a senhora pode comprar aí,
que é bom para o seu para o seu sistema imune, porque o seu sistema imune são as suas defesas. Ok? Eu pergunto ao seu médico, não sei se o seu médico receita, pergunto ao seu médico, porque há coisas para isto. A senhora precisa do seu sistema imune levantado. E também há uma coisa que a senhora precisa tomar chamado probiótico. Se a senhora a senhora sabe o que é, mas a senhora quer um forte. A senhora quer um probiótico forte. Não é de 20, nem de 30, nem de 60, nem de 100. Okay. Isso é muito importante, muito obrigado. Acabámos de receber uma notícia no meio de toda esta tragédia bastante agradável, e uma das vacinas está a ser feita na China. Podes continuar com a notícia e tens a notícia à tua frente. Correto. Provou ser eficaz num primeiro stage, continuam a desenvolver estudos, mas para já há sinais positivos que a China está a desenvolver uma das vacinas que poderá resolver. Não sabemos se será tal temporária para 2 meses ou será uma vacina não tenho informações definitiva. Portanto, eu acho que esta é uma boa notícia no meio de tudo isto, não é? É uma boa notícia que elas têm que vir, porque senão nós vamos passar um mau bocado. E as pessoas têm que se convencer que têm que fazer o que vê na televisão, fecharem-se em casa. Ok? Quem precisar perder um bocadinho de peso, perde nessas 4 semanas. Mas as pessoas têm que o fazer. Lavar as mãos e esfregar as mãos. Arranjem um cremezinho qualquer para as mãos não ficarem secas. E temos em linha o administrador do Grupo Seabras, António Seabras, está connosco. Boa noite, António. É um prazer ter-te em linha, mas dificilmente neste programa quando estamos a falar de uma crise tão complicada e difícil, não é? Sim, eu estava-vos a ver e estava aqui a analisar todo o trabalho que vocês estão a fazer e eu queria só dar os parabéns ao Luís, à Isabelinha e ao Ricky Adorens pelo trabalho que vocês estão a fazer. Eu acho que é ótimo, que é muito importante para a nossa comunidade, e então quero no ar dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem e o trabalho que vocês estão a dar à comunidade. Olha, boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos, mas temos uma questão que é muito importante. Hoje várias organizações dizem que os supermercados, as pessoas não devem assambarcar as coisas, devem proceder com naturalidade e ir buscar apenas aquilo que precisam para que os outros possam também ter esses produtos. Isso está a tentar ser feito também nos supermercados do grupo, não é verdade? Sim, sem dúvida, é uma situação que é difícil controlar, até porque as pessoas todas estão assustadas, não sabem o que é que está, o que é que vem aí. E então as pessoas ficam assustadas e tudo que vem, tudo compram. Claro. E infelizmente não é bom, porque hoje é muito difícil conseguirmos repor as prateleiras, porque os fornecedores não nos podem fornecer. Mas pronto, temos que entender isso, é uma situação crítica. Claro. Muito obrigado, António Seabra, foi um prazer ter-te em linha. Diz, Tony, eu quero que tu saibas que tu deste muito a essa comunidade. Eu ainda sou... Desculpa? Diz lá, Isabelinha. Eu quero que tu saibas que tu deste muito a essa comunidade. Há aquelas pessoas que talvez não assistiram há 50 anos, há mais de 50 anos, já depois de estar aqui a trazer as garrafas do azeite e etc, etc. Como tu deste, agora é tempo de nós te suportarmos em tudo aquilo que tu tenhas para ajudar nessa situação flagelosa. Por isso, muito obrigado uma vez mais, António. Obrigado. Olha, eu acho que nesta altura, que no tempo que a gente vive, temos de todos estar unidos, olhar uns para os outros, é que a gente vai vencer esta batalha. Utilizando a frase que tu usas muito, que é da nossa família para a vossa. Muito obrigado. Obrigado. Pronto, esta é a indicação do administrador do Grupo Seabra, que também está a ouvir atentamente a emissão da
SPT SIC Internacional. Em relação a Newark, a preocupação, como já disse, são 11 elementos que neste momento estão infectados aqui em Newark, e esse número vai aumentar com certeza absoluta. Vamos ter muito cuidado com a higiene pessoal e não sair de casa. E tentar não sair de casa. Correto. As normas que o Mayor Razbaraca está portanto, a implementar vão nessa direção. Sim, portanto, claro. nós sabemos que os casos vão aumentar, mas é crucial manter a regra, seguir as normas e ficar em casa. Muito boa noite, minha senhora, como está? Passou bem? Faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora, diga. Bem, o que eu queria, eu posso fazer a pergunta? Pode. Pronto, o que eu queria saber era se, quer dizer, eu costumo fazer pão na Páscoa, entendem? Pão na Páscoa, mas que isto do problema vai prolongar, a família, os meus filhos e assim, já estamos a dizer, não vamos juntar-nos na Páscoa, entendem? E eu também já estou a cuidar, porque já tenho 70 anos e claro. Eu queria saber se amassando o pão, eu amassando o pão, e depois os meus filhos virem buscar na porta, pronto, que eu até já, quando vou na porta, assim já ponho máscara. Porque Não há dúvida nenhuma que essa é uma excelente ideia. Embora eu não veja ninguém que haja... ainda fez esta pergunta, nem em Portugal, nem no Alô Portugal, nem aqui. Embora... Eu queria fazer a pergunta. Se eu corro risco, que o pão vai ser cozido, mas eu é que o amasso. Sim, mas é importante referir uma coisa. A senhora tem algum problema, alguma doença crónica? Não, graças a Deus não. Então não deixe de passar o Natal com a sua família. A Páscoa. A Páscoa, aliás. Porque de certeza absoluta. A dizer, cuida-te, tu sabes o que está a passar, e eu disse, obrigado, Verá, ele já tem 20 e tal anos, por tu se lembrares da avó. Não, a avó está a cuidar-se e já não estou a ter contato com as meninas de uma filha. Claro. E a minha filha também já me disse há 2 semanas, mãe, não vejo mais no Vasco, eu ia uma vez por Não, passa a Páscoa com a família. Ou assim, nem que elas estejam doentes, ela já sabe ter que arranjar outra pessoa. Mas amasse o pão à sua maneira, está bem? Amasse o pão. E não há problemas, avó. Mas eu hoje, já que estava a oportunidade, tenho a linha aberta aqui. Claro. Até estou a gravar para depois a mostrar aos meus filhos, ou para eu depois ver o vídeo melhor, sabe, e dar atenção. Sim, mas pode amassar o pão à vontade, minha querida. Pode amassar o pãozinho, e então depois os meus filhos vêm buscar o pão, ou quem eu costumo dar, ou meus irmãos, eles passam na porta e eles levam o pãozinho e entregam uns aos outros, pronto. Claro. Olha, uma boa Páscoa para si. Pronto, e obrigadinho então. Obrigada. A reação desta senhora é a reação de qualquer pessoa que sente que poderá, e isto é muito importante, poderá infectar alguém. Esta preocupação deve passar por todos nós, não é verdade, Isabel? Há uma reação de defesa, e o que a senhora disse, não vai acontecer nada a ninguém, mas é bom que as pessoas pensam que este vírus é altamente perigoso. Sim. E que nós não temos a medicação para tratar dela. Eu tenho aqui uma informação importante sobre a TAP, atenção. Recebemos aqui várias informações de que a TAP estava a alterar preços de viagens de Portugal para os Estados Unidos neste momento. Nós contactámos uma funcionária superior da TAP que nos deu a entender de que as passagens que são canceladas pela TAP não são suscetíveis de pagar absolutamente nada. Portanto, ninguém paga nada por isso. Agora, as passagens que são marcadas e alteradas, há uma diferença de tarifa, que neste momento não se pode saber qual é, em função da data, em função do dia, mas há de facto uma diferença para as passagens que estão marcadas, estão confirmadas e as pessoas querem alterar. Isto é muito importante. Em relação aos consulados, há ordens da Embaixada para encerrar todos os postos consulares aqui, não é verdade? Correto. A partir de amanhã, de hoje, todos os consulados, se há um serviço urgente. Há um número de telefone e um e-mail, os funcionários estão lá e deve contactar, mas só para motivos com urgência. Todos os outros serviços estão cancelados. Restaurantes, bares, padarias, pastelarias, está tudo fechado amanhã, a partir das 8. Apenas o take-out vai funcionar, as lojas abastecem o café, as torradas e os bolos, mas mais nada. É assim que nós vamos ter que viver nos próximos tempos,
mas com a colaboração de todos vamos conseguir, Isabel, chegar onde queremos, que é dominar, travar este surto, esta doença. Vamos principalmente debaixo da vigilância do Trump, sim. Sim. Ele não é um político, ele é um homem de negócios, ninguém manipula negócios melhor do que ele, e ele não tem medo de falar, seja com quem for. Eu gostaria de agradecer e pedir desculpa aos nossos telespectadores, que nós tínhamos um médico para vir cá hoje, o Paulo, mas os médicos... Estão todos ocupados. Dormiram. Dormiram lá. Tiveram que dormir, o hospital está com muita coisa, só quando isso estiver um pouquinho melhor, que ele tenha um minuto, ele vem cá. Claro, eu não sou médica, e eu preferia que fosse ele a responder às vossas perguntas. Ricky, vais continuar a colecionar dados para estarmos sempre em contacto com os nossos telespectadores, para que mantenhamos em língua portuguesa toda a informação, não só através da informação municipal, mas também da informação estadual e federal. Mas pode consultar o Facebook da SPT Television, portanto em www.facebook.com/SPT Television. Estamos com toda a informação sobre estes assuntos. Ricky, obrigado. Isabel, obrigado. Senhores telespectadores, foi um prazer estar consigo. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay,